Voltamos aqui para a nossa 7ª edição do IoT Business Forum, onde agora nós teremos uma palestra especial sobre segurança, que é considerada a prioridade número 1 em IoT. Antes de começar, eu já gostaria que vocês preparassem suas perguntas para os nossos palestrantes e enviassem através da plataforma, no formulário que está aí disponível para vocês enviarem as perguntas. Quero relembrar que todo o evento está sendo gravado e depois vocês receberão um formulário para fazer uma avaliação do evento e também dar as sugestões e assistir a gravação de todo o evento deste ano. Também quero convidá-los a visitar o stand dos nossos patrocinadores, os stands virtuais que vocês têm aí na sua tela, e também visitar o stand da TI Inside, onde hoje, ao final do dia, nós vamos fazer o sorteio de 3 pares de ingressos presenciais para os nossos eventos presenciais aqui durante nosso calendário de eventos de 2023, a escolha dos ganhadores. Então, convido a visitar o stand e participarem do sorteio. Bom, como eu disse, agora a nossa próxima palestra vai tratar da questão da segurança em IoT, que é considerado hoje o principal problema, né, o principal cuidado que as empresas devem fazer ao desenvolver soluções envolvendo IoT. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com o Yannis Stoyanis, que é Customer Security Director da Ericsson para a América Latina. O Yannis tem uma grande experiência nessa área de cibersegurança. O currículo dele vocês podem ver lá na nossa plataforma, então, para ganhar tempo, eu vou declinar aqui de descrever o currículo de Yannis e já pedir para ele começar a sua apresentação. Por favor, Yannis. Ok. Bom, obrigado, Claudinei. Bom dia a todos. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Inicialmente, gostaria de agradecer, Claudinei, pelo convite, por participar de mais um ano no IoT Business Forum e ter a oportunidade de fazer uma apresentação sobre um tema de altíssima relevância para quem tem as iniciativas em desenvolver projetos, soluções de IoT, que é a segurança da informação. Daí o nome da apresentação, né? Segurança, prioridade número 1 em IoT. Como o Claudinei colocou, eu sou Yannis Stoyanis, sou engenheiro com especialização em redes de comunicação, segurança, governança e proteção de dados, e atuo em área de segurança, especificamente em cibersegurança, há mais de 3 décadas. Né? Como o Claudinei colocou, sou atualmente o Customer Security Director da Ericsson para a América Latina, mas também presidente do Comitê de Segurança da BINC e professor de MBA em Segurança para a Internet e Telecomunicações. Bom, vamos seguir aqui na apresentação. Então, segurança, prioridade número 1 em IoT. Obviamente, nós vivemos aí numa sociedade moderna, né, com toda essa evolução das tecnologias, toda a inovação, a transformação digital, que aceleram todos esses processos de globalização, de integração entre processos, o atendimento de clientes de uma forma global. Toda essa tecnologia, a gente chama aí das tecnologias de fronteira que suportam toda essa transformação digital, que elas representam aí um alto potencial de crescimento em termos de negócio, em termos de atendimento da sociedade, e geram, por isso, um grande impacto para todos, para toda a sociedade. Aqui só para elencar algumas dessas tecnologias de fronteira, como a robótica, a inteligência artificial, os painéis solares, né, fotovoltaicos, a impressão tridimensional, Big Data, nanotecnologia, blockchain também sendo bastante utilizado, e não só na parte de moedas digitais, mas também toda a cadeia de suprimentos, edição de genes, biocombustível, 5G também entrando aqui no Brasil com grande força, e na América Latina também, a parte dos drones. E um tema importante, inclusive, tema aí da apresentação e do fórum, que é o IoT, né, que representa, dentro das tecnologias de fronteira, uma grande parcela de mercado, de oportunidades de novos negócios. Inclusive, isso, todo esse uso do IoT, fala aí que nós estamos aí na era das coisas conectadas, né? O IoT e essas tecnologias, principalmente de mobilidade, permitem aí nós entrarmos numa conectividade de objetos com objetos,
objetos com pessoas, então uma expansão grande dessas tecnologias. E toda essa tecnologia, obviamente, ela impacta diretamente na economia e na cultura de uma sociedade, que é falado aí da tempestade perfeita. Alguns casos de uso, isso daqui, inclusive, foi tema da apresentação de ontem, da Frost Sullivan, só trouxe aqui alguns exemplos do que, para quem não teve a oportunidade de assistir. Aqui no Brasil, casos de uso de IoT, automação predial, na parte de segurança e vigilância, como principal caso de uso identificado aí no ano passado. Toda a parte de rastreamento de ativos móveis, também com alta relevância, principalmente voltada à relação a que nós temos aqui na nossa situação de segurança nacional, né, de roubos de cargas. Então, o rastreamento é extremamente importante e tem sido adotado na parte aí do mercado. A automação industrial, também como os 3 casos de uso, né, principais aqui no Brasil. Mas outros órgãos de pesquisa, como a McKinsey, estima que para até 2030 o mercado de IoT vai atingir pelo menos 5,6 trilhões de dólares, podendo chegar, obviamente, dependendo das condições da economia mundial, das questões políticas, até 12 trilhões de dólares. Então, é um mercado de alta expectativa de crescimento para a sociedade, para novos negócios de uma forma geral. Toda essa evolução, obviamente, ela depende aí de alguns motivadores que estão levando a isso, por exemplo, a proposta de valor percebida, né? Aí tem o lado da demanda, que o crescimento é impulsionado principalmente pela crescente demanda de produtos eletrônicos, de consumo avançados em economias em crescimento, né, que aumentam aí a adoção de dispositivos inteligentes e dispositivos habilitados para a internet, o surgimento de serviços de telesaúde, que cresceram bastante aí com relação à pandemia, e a outras tecnologias, como automação em vários setores. E do lado da oferta, né, impulsionado principalmente pelos avanços da tecnologia de semicondutores, que permitem o desenvolvimento de dispositivos mais baratos, leves e mais eficientes. Só para vocês terem uma ideia, o preço de um sistema, aí, de um sensor de IoT, há alguns anos, 2014, 2015, era em torno de $1,40, né, preço médio, e agora já está em menos de 35 centavos, né, de dólares, uma redução aí de quase 75%, né? Então, a gente vê todas essas questões. A expansão da internet, né, todo o crescimento, inclusive aqui no Brasil, com o último leilão que nós tivemos aí do 5G, e a evolução das tecnologias de mobilidade, 5G, Wi-Fi, as tecnologias também de satélite de baixa órbita, que também possibilita aí o uso de internet das coisas em regiões onde não é possível atender de uma forma geral com as tecnologias tradicionais. Então, são vários motivadores que alavancam essa estratégia de negócio voltadas ao IoT. Por outro lado, existem as barreiras da adoção. A fragmentação tecnológica, quando a gente fala de todas essas tecnologias envolvidas, os desafios de fazer uma implementação, principalmente quando a gente fala da interoperabilidade entre os sistemas, é um grande desafio, mas principalmente quando a gente fala de privacidade e segurança. Privacidade, nós temos aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, né, já seguindo da regulamentação europeia, na GDPR, em outros países, cada vez mais a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sendo incisiva com os controles de privacidade, e, obviamente, dependendo do projeto da IoT, dados pessoais, inclusive dados sensíveis, são coletados. Então, é um grande risco quando a gente fala de privacidade. E, número 1, há questões relacionadas à segurança desses dispositivos. Então, só para vocês terem uma ideia, as principais preocupações dos executivos, isso de uma forma geral, com relação a projetos de IoT, são os ataques a IoT que impactam operações críticas. Então, imagina uma operação de uma indústria que depende aí de uma tecnologia, de um atendimento, de uma automação industrial, isso eventualmente pode impactar ou uma cidade inteligente, o mercado de utilities, então isso é uma grande preocupação. Também uma outra preocupação, a escassez de profissionais de segurança que conheçam
mercado essas tecnologias de IoT, de conectividade. A gente está falando de uma série de tecnologias, quando a gente fala especificamente de IoT, eu vou comentar em breve sobre isso. A proteção de dados sensíveis que são gerados para IoT, como fazer uma cadeia de proteção desses dados que são coletados, transferidos, tratados, sem infringir as leis de proteção de dados, para não resultar em multas que podem efetivamente alavancar ou até restringir aí os projetos. Então, é importante tratar dessas questões de proteção de dados, e muitos desses dados, às vezes, o projeto da IoT tem uma determinada finalidade e dependendo de como ele foi implementado, ele pode coletar informações pessoais. Então, isso também é uma grande preocupação para identificar se dados sensíveis estão sendo gerados para a IoT, que isso pode gerar também um risco para o projeto, né, e ser um entrave para o sucesso daquele caso de sucesso, daquele projeto, daquela iniciativa voltada à IoT. Falando especificamente sobre o cenário de segurança em IoT, só para vocês terem uma ideia, o malware da IoT, né, os códigos maliciosos exclusivos para a IoT, cresceram 90% em um ano, com relação a 2021, a gente chegou aí a mais de 100 milhões de códigos maliciosos exclusivos para a IoT. A outra pesquisa também, essa feita pela Microsoft, no Cyber Signals, no relatório no final do ano passado, que mostra aí um aumento de 78% das vulnerabilidades descobertas em equipamentos de controle industrial, ou seja, a identificar falhas em códigos em dispositivos de controle industrial. E uma outra pesquisa que eles fizeram, 75% dos controladores industriais não aplicam os códigos de proteção, que são os patches, né, que são as correções dessas vulnerabilidades. Ou seja, a vulnerabilidade é descoberta, o fabricante eventualmente libera um código de proteção, que é chamado de patch, mas a grande dificuldade é como fazer uma implementação desses patches, desses códigos nos ambientes. Esse é um grande entrave também. E, por fim, o aumento das regulamentações em IoT. A gente observa aí também nos Estados Unidos um ato de segurança em IoT de 2020, em outros países também, na União Europeia, também aumentando as regulamentações de IoT. Isso em breve também estará aqui no Brasil. Já existe, por exemplo, o Ato 77, que fala especificamente de dispositivos conectados nas residências, mas é uma tendência mundial esse aumento das regulamentações voltadas à IoT. E quando a gente fala dos elementos de uma arquitetura, de uma solução de IoT, obviamente aqui são todas as camadas que são implementadas, mas se a gente for ver especificamente as tecnologias operacionais, que são aquelas relacionadas em eventos, que os dados estão em movimento, em trânsito, e todos esses dados são tratados em tempo real, nós temos a camada dos dispositivos físicos, que conectam diretamente com os dispositivos que são conectados com os equipamentos, a questão de conectividade, a computação em borda, onde eu preciso ter uma alta capacidade de processamento, principalmente em indústria de alta precisão ou em carros autônomos, por exemplo. E mais acima, quando a gente vai utilizar esses dados, toda essa inteligência, a gente está falando já das tecnologias de TI tradicionais, a tecnologia da informação, que aí são baseados em consultas, os dados já estão em repouso para fazer alguns acessos, os indicadores de desempenho para verificar como é que está uma produção, se está tendo erro, se as metas estão dentro do atingimento do previsto, e aí os dados não são em tempo real. E aí a gente tem essas camadas de acumulação dos dados, essa abstração desses dados que eventualmente são coletados e tratados de uma forma mais inteligente, mais voltadas ao negócio, as aplicações, a parte dos analytics e a colaboração com outros processos dentro de uma cadeia de gerenciamento de informações de IoT. Então, são essas as camadas. E quando a gente fala aí, especificamente dos dados, a gente tem, obviamente, os dados úteis que são coletados, que são tratados, mas também os controles de cada uma dessas camadas, como fazer um gerenciamento efetivo desses dados, dessas camadas, dos dispositivos, da conectividade, dos processamentos de borda, e a aplicação de políticas específicas, por exemplo, controle de acesso. Então, a segurança, ela atinge todas essas camadas quando a gente fala de uma solução de IoT. Nós precisamos
implementar recursos de segurança em todas as camadas. Aqui só para citar, em cada camada, na parte dos dispositivos físicos, onde, obviamente, a gente tem vários componentes, além do processador principal, sensores de interface, toda a parte de unidade de gerenciamento de energia, que é muito importante, principalmente para os dispositivos IoT que ficam remotos, onde a questão da energia é fundamental, a questão de memória, toda a conectividade. Então, nessa parte, obviamente, existem as preocupações de segurança, como como implementar um boot seguro, como fazer uma proteção da parte do firmware, que é toda a parte do código implementado nesses dispositivos, através de módulos criptográficos baseados em hardware, ter uma garantia, aí usa essas tecnologias de Trusted Execution Environment, ou Root of Trust, que é, eventualmente, garantir a confidencialidade das informações que estão coletadas nesses dispositivos, mas principalmente a integridade desse código, evitar que esse código seja alterado de uma forma não autorizada, garantir a integridade desses dispositivos, desses códigos, desses dispositivos físicos, para que não sejam contaminados através de um código malicioso. A questão de conectividade, aí entra em questões específicas que a gente fala de hardening, que é um checklist de segurança, onde somente os serviços necessários precisam ser habilitados para evitar uma exposição desnecessária de ataques cibernéticos, utilizar protocolos seguros baseados em criptografia, como HTTPS e o TLS, né, toda a parte de segurança na camada de transporte, garantir que apenas fontes confiáveis possam acessar esses dispositivos, então colocar alguns whitelists ou blacklists nesses dispositivos, os protocolos específicos de MTTQ, por exemplo, baseado em TLS, com criptografia, também do DTLS, então tudo isso é importante manter as questões de criptografia. Na parte já de computação de borda, então a criptografia em todo o contexto de confidencialidade dos dados, como esses dados vão ser processados, para onde vão ser enviados, a inspecionar esses dados para garantir a integridade dessas informações, se tiver alguma alteração, ter os processos de identificação de perda de integridade, e aí entram alguns controles específicos, como firewalls, até firewalls de próxima geração, onde eles conseguem identificar os processos e os protocolos específicos que estão fazendo os acessos a essa camada de processamento dos dados e todos os registros desses acessos, que podem ser de pessoas, mas também de processos. Na parte dessa acumulação dos dados, toda a parte de tratamento desses dados, aí entram basicamente a criptografia, muito importante, a proteção contra contra acessos não autorizados desses dados, né, a utilização, garantindo aí toda a parte de permissionamento, da leitura, escrita, autorização, os registros dessas informações, eventualmente até para uma perícia forense, se tiver algum vazamento, algum acesso indevido. Aí, numa camada mais de abstração, de coleta e tratamento dessas informações, obviamente, a validação dos acessos, a autenticação dos acessos também é importante, a integridade, usando aí, por exemplo, algoritmos de hash, onde eu consigo garantir a integridade desses dados, o controle de como esses dados são recebidos e consumidos nessa camada é fundamental, e também toda a parte de criptografia se torna essencial. Indo mais na camada da aplicação e do Analytics, a autenticação de acesso, a gente já fala aí da parte de gestão de identidades, verificar que realmente quem está acessando essas informações faz parte do perfil daquele profissional, daquela organização, que tem aqueles acessos para utilizar, dependendo da sua necessidade. Toda a parte de desenvolvimento de software seguro, aqui já começa a ter uma preocupação maior, porque muitas dessas aplicações já estão voltadas para a internet, então, desenvolver software seguro, o security e o privacy by design já é fundamental, ter a parte de análise de vulnerabilidades para identificar se algum código está violado ou não, eventualmente testes de invasão, né, testes de penetração de hackers para verificar se realmente essa camada está protegida. Então, isso é importante. Obviamente, outros elementos de segurança podem se tornar necessários, por exemplo, uma aplicação web, né, um Web Application File, talvez auxilie também nessa camada de proteção.
proteção contra ataques de negação de serviço. Então, existe uma série de tecnologias também nessa camada de aplicação. E, por fim, na camada de colaboração, onde nós estamos falando da integração de toda essa inteligência nos elementos tradicionais, nos processos tradicionais de negócio de uma organização, para fazer o uso dessas informações de uma forma mais eficiente, gerar relatórios para tomadas de decisão e, obviamente, confiar nessas informações, nesses relatórios, são muito importantes e relativos, né? Obviamente, todas as camadas de segurança que foram colocadas nas demais também são importantes, fazer gerenciamento de vulnerabilidades, aí é de todo o processo, porque se você tiver uma falha, um sistema que está falho num processo, ele pode afetar todo o seu sistema, todo o seu projeto de uma forma geral. Privacidade de dados também, como você está fazendo uma camada de colaboração, essas informações que são coletadas precisam ter autorização e estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil e outras leis em outros países, para garantir que o uso daquelas informações estão autorizadas ou estão voltadas de acordo com o negócio, são informações necessárias, adequadas para a sua utilização. Então, são essas as questões de segurança que a gente fala num projeto de IoT. E, em termos finais, quando a gente define aí um plano estratégico de segurança, é fundamental fazer um alinhamento entre os objetivos de negócio, os objetivos daquela estratégia da organização que está desenvolvendo um projeto voltado ao IoT, com as necessidades de proteção, com as políticas de segurança da organização, com as melhores práticas de segurança que são aplicadas no mercado tanto de operações quanto de tecnologia da informação, desenvolver os projetos considerando segurança e privacidade, aí entra aquele termo bastante usual hoje em dia, que é o Security e Privacy by Design, desenvolver já pensando em segurança, em privacidade, no momento que está projetando aquele projeto, aquela iniciativa. E mesmo dentro de uma cadeia de aquisição de uma tecnologia de solução, colocar os requisitos compulsórios que aquela tecnologia tem que oferecer. Por exemplo, garantir que ela foi desenvolvida com um modelo de segurança no desenvolvimento, que foram feitos testes de vulnerabilidades, que ela está isenta de vulnerabilidades. Se tiver uma vulnerabilidade, tem um SLA que corrige essa vulnerabilidade rapidamente. Identificar as regulamentações setoriais, que isso está crescendo cada vez mais, com proteção de dados e voltadas também a IoT e todas as camadas de tecnologia. Obviamente, isso depende dos órgãos reguladores, por exemplo, se está relacionado com dados de saúde, com a Anvisa, se é telecomunicações com a Anatel, e aí, por assim vai, se são dados financeiros com o Bacen, compreender essas necessidades de proteção tecnológica e, por fim, ter um processo bem rígido de gerenciamento de riscos tecnológicos, principalmente voltados para IoT. Bom, obrigado a todos. Essa era a apresentação que eu tinha aqui para vocês. O tempo é curto e estou disponível aí se tiver tempo aí para alguma questão. Obrigado. O tempo é curto, mas temos aqui uma pergunta da Caroline Miranda Pereira Lima. Ela pediu se você tem alguma indicação de referência para estudar sobre essas camadas de proteção de IoT. A gente tem algumas camadas específicas na BINC, no Comitê de Segurança, a gente trabalha com alguns modelos específicos voltados à parte de proteção de IoT, né? E aí existe o IoT Security Forum, que é um dos elementos, um dos padrões europeus que a gente adota. Aí pode entrar em contato conosco pela BINC, que a gente pode dar mais detalhes. E também existem várias referências de livros específicos de segurança para IoT. O próprio NIST também já criou vários documentos técnicos voltados para IoT, desde a parte do consumidor até a parte de como desenvolver os projetos especificamente para isso, né? Então, existem algumas referências aí de mercado, de uma forma geral, que utilizam aí essas questões de
de segurança específico, né? Por exemplo, do NIST, tem aí, por exemplo, o NIST, que é o número 8259, que ele fala exatamente dos dispositivos dos fabricantes, né? As atividades específicas de manufatura para dispositivos de IoT. Então, ele é um documento aí bastante importante nesse sentido. Temos também aí o 8259, que também do NIST, que fala aí das questões também de suporte aí da parte de IoT, dessa parte aí de aplicações aí bastante interessante. E um outro também específico, o 8228, que fala aí sobre as considerações para gerenciar riscos de privacidade e segurança cibernética na internet das coisas. Inclusive, tem as versões em português e inglês. Então, algumas referências aí para vocês. Perfeito. Obrigado, Carolina. Yannis, o tempo é curto, então queria agradecer mais uma vez a sua participação. Com certeza, as informações que você compartilhou com a nossa audiência, com certeza trará muita relevância para conhecerem mais os problemas de cibersegurança ligados à IoT. Mais obrigado mais uma vez, espero revê-las nos próximos eventos. Grande abraço, Yannis. Obrigado a todos vocês. Um grande dia.